Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Antes de tudo, confere se você está inscrito aqui no Colina. Curte, compartilhe o vídeo, tá bom? Com seus amigos, para que você possa espalhar cada vez mais esse trabalho aqui, que a gente consiga atingir cada vez mais vascaínos. Nós chegamos à faixa aí de 500 inscritos no canal, então já passamos até um pouquinho. Então é muita alegria em ver que o nosso canal cada vez mais está crescendo, cada vez mais pessoas estão comentando os vídeos, às vezes me mandam algumas mensagens, falando, né, que concordam com as opiniões, ou então alguns outros têm alguns outros pontos de vista, mas que é sempre válido. Eu deixo aqui claro que discordar nunca será ofensa nesse canal, beleza? Então a gente pode discordar, pode trocar uma ideia, então eu conto com vocês aqui nos comentários, tá? Para poder a gente trocar aquela ideia maneira, bacana, tá? Cada vez mais a gente consiga crescer e a próxima meta aí é atingir os 1.000 inscritos, beleza? Então, o Vasco da Gama ontem consegue uma vitória contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca, quarta rodada do Vasco da Gama, né? Então o Vasco ganhou de 4-2 do Maricá, empatou em 0-0 com o Nova Iguaçu, perdeu para a equipe do Flamengo de 1-0 e ganha de 3-0 da equipe do Boa Vista. Uma partida onde o Vasco começa de uma forma até meio conhecida nesse Carioca, uma maneira mais lenta, uma maneira mais devagar, né? E a gente começa a ter pequenas mudanças a partir que certos jogadores começam a de fato entrar na partida, como foi o Puma Rodrigues ontem. O Puma Rodrigues fez uma ótima partida para um lateral que até o presente momento era um substituto, né? Então a gente tem uma ótima partida do Puma, marcando 2 gols. Tivemos aí o Andrés Gomes, como sempre, tem entrado com bastante disposição, tem entrado com muita vontade e marcou um golaço na partida ontem. Então a gente até repercute, né? Se fosse qualquer outro tipo de jogador, principalmente jogadores do rival, né? Estariam em todas as manchetes, estariam no Globo Esporte como um destaque absurdo do Campeonato Carioca, né? Se o Arrascaeta tivesse feito um gol desse, se qualquer outro jogador do Flamengo tivesse feito um gol desse, ou até mesmo do Fluminense ou do Botafogo, mas como jogador do Vasco não tem tido tanto destaque assim. O gol que o Andrés Gomes fez foi um golaço, realmente. E a gente conta aí, né, com a excelente participação em partida do Rojas. Eu fiquei realmente muito animado com a partida que ele fez, porque é um meia de saúde. É um meia que vai, é um meia que marca, é um cara que é dedicado tanto na marcação quanto na criação, é um cara que tentou muito no jogo todo. É claro, gente, estamos falando aqui contra o Boa Vista, estamos falando aqui contra uma equipe que eu sinceramente, perdoe até minha falta de conhecimento, mas eu nem sei que divisão o Boa Vista está, tá? Então eu não sei se o Boa Vista só joga o Carioca. Então assim, é uma equipe que de fato para a equipe do Vasco, né, mesmo sendo as reservas, a equipe do Vasco sobressair. Ah, mas o Boa Vista nos últimos anos tem feito boas campanhas, não perdeu para os grandes. Cara, então é uma vergonha para os grandes, tá? Assim, isso não é faltar com respeito ao Boa Vista, isso é só constatar uma realidade. A equipe do Boa Vista não é uma equipe que tem que fazer frente a nenhum dos 4 grandes do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, o Vasco com o time reserva, a obrigação do Vasco é ganhar de todos os times pequenos do Rio de Janeiro, tá? Então, o time titular é para ser utilizado principalmente contra as equipes grandes, mas não era para o Vasco sentir dificuldades com o time titular, por exemplo, contra outras equipes, como foi, por exemplo, contra o Maricá. Mas aí é um caso à parte daquela partida. Mas, voltando ao Boa Vista, não é para o Vasco sentir dificuldade. A gente viu que muitos jogadores sentiram dificuldade, tanto é que o Fusato teve uma noite de destaque, porque o Fusato foi exigido. O Fusato fez boas defesas, boas participações para retiradas ali de lances. E mais uma vez o Vasco, a gente vê ele sendo pego em um cobertor curto. O Boa Vista ele conseguiu, se não me engano, na partida umas 2 a 3 jogadas dessa forma de contra-ataque. O Vasco foi pego realmente em calças curtas. E se é uma equipe mais qualificada, se não é uma equipe que tem a qualificação do Boa Vista, por exemplo, mas se é uma equipe de Série A, é fatal, gente. Me desculpe, é fatal. O Vasco teria tomado de 2 a 3 gols na partida. E isso é uma característica do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele sofre, as suas equipes sofrem muitos gols, né? Então, a equipe do Vasco, ano passado, foi a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco ele precisa urgentemente não só contratar zagueiros de níveis melhores. Eu acho que
a vinda de um Barbosa do Botafogo, a vinda de um Adrielson, que tem sido aí especulado, é fundamental para essa equipe, não só em questão de jogo aéreo, que o Vasco também tem uma deficiência, mas para ter um xerifão ali para realmente botar ordem na casa muitas vezes. Que os zagueiros do Vasco, eles infelizmente, eles são omissos nesse sentido. Não são zagueiros a nível xerife. Então você não tem um jogador no Vasco hoje na zaga que realmente bote bronca quando o volante erra, quando o volante perde a bola ali logo no início da jogada, quando um meia erra, você não tem esse zagueiro cobrando o time. E o Vasco precisa de um xerife, o Vasco sempre teve xerifes ao longo da sua história, né? E aí a gente pode, né, trazer grandes nomes como Bellini, como diversos aí, Dedé, Mauro Galvão, enfim, Anderson Martins até mesmo, não era um cara que falava muito, mas que cobrava os companheiros em campo, não falava muito com a arbitragem nesse sentido, mas cobrava os companheiros em campo. Então assim, o Vasco Leandro Castan, então assim, o Vasco teve sempre xerifões na sua zaga e nós não temos hoje, nós não temos nenhum jogador dessa característica, então a gente precisa de um zagueiro com essas características. O Barbosa é um cara desses, o Adrielson também é um cara desses, então, e podem ter outros jogadores aí, né, temos inúmeros nomes de zagueiros de bom nível que possam ser jogadores do Vasco da Gama, e eu vejo isso num sentido de uma possível saída do Lucas Freitas, que eu acho importante o Lucas Freitas ser negociado, tá? Se chegar um outro zagueiro de alto nível, porque realmente ele não terá espaço. E o Vasco chegando, por exemplo, um Adrielson, tendo o Adrielson ou o Robert Renan, o Adrielson, ou o Cuesta, ou até mesmo Saldívia. A gente não sabe como é que o Diniz vai montar essa zaga, mas Saldívia, Cuesta e Robert Renan são excelentes reservas, tá? Jogadores ali, Robert Renan, para mim, é o que tem maior potencial para se tornar realmente um jogador titular do Vasco, mas ele ainda não é. Ele ainda precisa aprender a ser zagueiro. Ele precisa aprender a, de fato, chegar firme contra seus adversários, não de uma maneira faltosa, mas de uma maneira de imposição física. E o Robert Renan não tem ainda essa característica, isso é algo que ele precisa evoluir, e a gente espera que o Diniz consiga desenvolver esse potencial nele, além do passe. O passe dele é muito bom, de fato. Mas o Vasco precisa de imposição física. E eu esperava muito isso do Carlos Cuesta, mas o Carlos Cuesta tem uma imposição física, mas ele perde nas corridas. Então não é um zagueiro tão rápido assim. Então o Vasco precisa de um bom zagueiro. Ao meu ver, como eu já falei, o Adriel seria um excelente nome para o Vasco da Gama. Mas então o Fusato, ele foi um jogador desse, ele foi um jogador de destaque porque o Vasco sempre foi pego em cobertores curtos. A atuação do Piton, para mim, foi desastrosa. Em certo momento da partida, eu vi o Piton recuando com medo do jogador do Boa Vista. Para mim é inconcebível um jogador de Série A, que disputa Sul-Americana, Copa do Brasil, chegou numa final de Copa do Brasil com a equipe, claro, não jogou, estava lesionado, mas chegou numa final de Copa do Brasil, recuando para um jogador do Boa Vista. Era para ele encurtar essa distância, era para ele ir para cima do cara, não afobado, mas encurtar, dificultar o passe para ele. Ele deixou o cara livre. O cara parecia que ele estava com medo do jogador do Boa Vista. Então é mais um sinal de alerta também, que o Vasco precisa trazer um lateral esquerdo. O Piton não é confiável. O Pumita, para mim, ele disputa aí muita vaga com o Paulo Henrique. Paulo Henrique, desde que ele voltou da seleção brasileira, ele caiu de rendimento de uma forma assustadora, tá? É assustador como o Paulo Henrique vem jogando futebol e nem as arrancadas dele têm surtido efeito, tá? Então o Paulo Henrique caiu de produção completamente. Talvez um banco para ele, botar as ideias no lugar, né? Se empenhar mais nos treinos. Talvez isso possa solucionar algum tipo de problema que o PH esteja enfrentando. Tá, mas o Puma Rodrigues, ele fez 2 gols ontem, então eu acho que ele merece ir para a equipe titular, atuou bem, né? É claro, como eu disse, não é um parâmetro a equipe do Boa Vista. Eu acho que nunca é um parâmetro de nível que o Vasco deveria jogar, mas certos jogadores decepcionam em um nível tão baixo como é o Campeonato Carioca. E um deles, por exemplo, foi o GB. O GB é um jogador que não tem mobilidade, é um jogador que dentro da área basicamente foi anulado. Ele não tem mobilidade para sair da área e voltar, é um jogador lento. Eu acho que o GB ele poderia ser emprestado caso o Vasco contrate mais um centroavante. Seja um empréstimo até o meio do ano, seja um empréstimo de uma temporada. O GB, para ele não se queimar com a torcida do Vasco mais do que já se queimou, porque ele teve uma elevação contra o jogo contra o Vitória. Então todo mundo ali achou assim, poxa, o Verratti talvez tenha aí
um banco. Mas, de fato, o GB ele não consegue, ele não tá conseguindo atuar em nível de campeonato carioca. Então isso é muito grave, isso é muito preocupante. E também o JP. O JP foi um cara que todo mundo que viu o JP jogando no Avaí, que acompanhou minimamente o JP, esperava que ele chegasse no Vasco para brigar por posição com o Alan Barros, brigar por posição então com o Thiago Mendes. A gente esperava que ele viesse realmente no gás. É um outro cara que não está conseguindo jogar no Campeonato Carioca. E isso é muito assustador. Isso é muito assustador porque eu não esperava uma queda de rendimento assim do JP. Pelo que ele jogou na Série B, com o Avaí. O Campeonato Carioca, os times do Campeonato Carioca são times de qualidade da Série B para baixo. Então assim, não tem nenhum time ali de qualidade de Série A. Se o JP não tá conseguindo jogar os jogos de Campeonato do Carioca, quiçá no Campeonato Brasileiro Série A, uma Sul-Americana, que é a Sul-Americana mais difícil, talvez de todos os tempos, né? A gente não sabe qual time a gente vai pegar na Copa do Brasil. Então assim, o JP realmente ou ele consegue mudar completamente da água pro vinho nesse Campeonato Carioca, ou também talvez outro empréstimo, ou até mesmo negociá-lo. A gente também não sabe que volante é esse que pode surgir no Vasco da Gama. Ainda se especula muito quem possa ser. Uns falam Casimiro, outros falam Douglas Luiz. Eu acho o Douglas ele muito complicado a negociação. Talvez realmente, se o jogador ele quiser vir, talvez ele consiga convencer a Juventus de um empréstimo. Mas é uma negociação bem difícil pro Vasco da Gama concluir. O Casimiro, talvez a pedida salarial dele seja surreal pro Vasco da Gama. Talvez não esteja nas condições de pagar um salário pro Casimiro. Tá? Mas também seria um excelente volante. O Casimiro, para mim, a nível de enriquecimento e qualidade de elenco, o Casimiro para mim seria sensacional, porque ele ainda tem futebol para jogar na Europa e ele poderia jogar aqui no Vasco da Gama. Então, para mim, o Casimiro seria o nome principal. Em seguida, o DG. Tá? Mas são negociações muito difíceis. Não sei se o Vasco vai conseguir. Isso vai depender de muito convencimento, muita ligação do Fernando Diniz, né, para poder trazer esses jogadores para o Vasco da Gama. Mas no caso do Casimiro, né, o DG é mais a questão de convencimento da Juventus para um empréstimo. E a gente fica aqui com um destaque principal, que é o Rojas, cara. Que jogo ele fez. Mais uma vez, dizendo aqui, foi contra o Boa Vista. Então assim, mas ele deixou um cartão de visita e uma impressão muito positiva. É um cara muito disponível para jogadas. É um cara que tenta muito. É um cara que tem disposição para correr. Ele tem saúde. E o Vasco precisa disso, de jogadores que tenham saúde, que tenham disposição, que tenham força. Coisa que, por exemplo, o Felipe Coutinho não tem. O Felipe Coutinho não tem essa vontade de ir e voltar. Ele não consegue. Ou ele não quer ou ele não consegue. Então, o Rojas, ele mostrou o cartão de visita dele foi um ponto muito positivo. Eu fico imaginando uma sinergia entre ele, Andrés Gomes e René Stroza. Talvez dê uma liga muito boa. E o Brenner, que é um atacante de mobilidade, talvez realmente esses 4 jogadores aí consigam fazer uma excelente mudança no Vasco da Gama. É claro que a gente ainda tem o Nuno, que para mim é um ótimo jogador, mas é um jogador que é mais lento, é um jogador que demora mais para poder fazer certas jogadas. E claro, o Coutinho, a qualidade técnica dele é inquestionável, porém a qualidade física dele é muito complicada. E o mental do Coutinho também é muito complicado. Ele é um cara que ele vai perdendo oportunidades, ele vai perdendo chances. Ele não é um cara que explode na partida, ele não é um cara que cresce na partida. Ele é um cara que vai minguando. E isso me assusta muito no Coutinho. Porque no Liverpool ele não era assim. Tá? No Liverpool ele não era assim. Ele é um cara que cada vez tentava mais e até conseguir. E com o tempo isso foi minguando. No Vasco principalmente. Ele tenta, não consegue e parece que ele vai perdendo a energia para conseguir realmente uma reviravolta. Então, o Rojas ontem foi uma excelente aquisição. Um ótimo cartão de visitas, lembrando, contra o Boa Vista. A gente precisa ver mais, a gente precisa ver o Rojas jogando contra equipes que tenham times realmente de qualidade. Então, ver o Rojas contra o Flamengo, ver o Rojas contra o Botafogo, ver o Rojas contra o Fluminense,
Provavelmente não veremos o Roja contra o Flamengo no Campeonato Carioca, porque o Flamengo não deve se qualificar para isso. Mas vamos ter jogo contra o Botafogo e podemos ter jogo contra o Fluminense. Tá? E contra o Botafogo, o Fluminense novamente numa possível final de campeonato. Mais uma vez, o Vasco ele demonstrou uma partida inicialmente insegura, mas no final das contas acabou dando tudo certo, com o destaque desses jogadores, né? O Andrés Gomes, o Pumita, o Rojas, né? Foram jogadores que realmente conseguiram levar esse Vasco para frente. E o Fuzato, a gente tem que fazer aqui a nossa o nosso elogio ao Fuzato, já que a gente já criticou tanto o Fuzato. De fato, ele entrou, as 3 partidas que ele entrou pelo Campeonato Brasileiro foram desastrosas, foram horríveis, mas ontem ele conseguiu fazer uma boa partida, e isso é bom para ele, dá confiança para ele, dá confiança para que ele possa suprir a ausência do Léo Jardim em alguma ocasião, e não esteja tão inseguro assim. Né? No todo, eu acho que a atuação do Vasco é uma atuação nota 7, 8, né, pelo contexto da partida. Boas surpresas como o Rojas, né, o Puma voltando a jogar bem, né, decepções como o GB, Piton, né, JP muito mal na partida, né, Hugo Moura não chegou a comprometer, mas é o Hugo Moura, então assim, não é um jogador que eu acho que deveria ficar no Vasco, mas ele vai ficar porque o Fernando Diniz gosta dele. Né? Thiago Mendes também, quando entrou, deu uma outra dinâmica ao Vasco, né? O garoto que estreou também, né? Eu acho que é João Vitor, também estava um pouco perdido na partida, mas tentou corrigir isso com muita vontade. Isso é muito importante. Então, aos pouquinhos, esse garoto vai crescendo e a gente torce para que ele possa desenvolver um futebol, mas é um jogador, assim, para uma lateral, ele é um jogador muito baixo, né? Então, talvez futuramente aí ele até deixe a lateral e possa ser um ponta. Adson também entrou bem na partida, né? O David foi mais do mesmo, não conseguiu fazer muitas coisas, mas o Adson é uma esperança, cara. A gente torce muito pelo Adson, porque é um cara que sofreu com lesões muito sérias e é um cara que vinha sendo com o Renato Paiva um pilar do Vasco da Gama. É um jogador que tem muita entrega, tem muita vontade, não é um exemplo de técnica absurda, mas é um jogador também que não é perna de pau, assim, a gente pode dizer. Ele tem uma certa habilidade, então a gente torce para que o Adson possa voltar finalmente, não tenha mais nenhuma lesão, e possa ajudar o Vasco a contribuir aí num segundo tempo, ou até mesmo da forma como ele estiver jogando, seja até titular. Mas a gente sabe que o Inestrosa ele veio para ser esse cara, para ser o titular nessa posição aí que o Adson também joga. No mais, o Fernando Diniz ele precisa rever alguns pontos, algumas visões que ele tem de jogo, algumas questões que ele implementa no Vasco da Gama que não irão funcionar com times grandes, com times com maior poder ofensivo do que o Boa Vista, por exemplo. Então o Vasco continua com esse cobertor curto, o Vasco continua tomando jogadas nas costas em contra-ataque e o Fernando Diniz não consegue corrigir isso. Isso é preocupante. Precisa de um zagueiro melhor, pelo menos um zagueiro melhor do que a gente tem. E o Fernando Diniz precisa entender que nem sempre essas saidinhas irão funcionar, principalmente contra times mais fortes, tá bom? Diz aí pra mim, torcedor vascaíno, o que você achou da vitória do Vasco ontem por 3-0, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber. No mais, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, sempre Vasco.